Seguinte, galera. O primeiro ponto, né, que eu queria discutir com vocês, vamos conversar aqui, né? Esse primeiro ponto aqui é um ponto que eu já queria discutir, né? É um certo movimento aí que eu tenho visto na última semana, né? Tem alguma coisa muito curiosa aí acontecendo envolvendo o nosso digníssimo calvo Ciro Gomes. Por quê, né? O que está acontecendo? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas ele tem voltado à tona ali, estão resgatando muito comentário dele nesse fim de ano, né? E aí muito do que ele disse ali durante a campanha presidencial de 2022, especialmente sobre o governo Lula, que é algo que tem sido resgatado, tem sido discutido agora, né? E por um motivo simples, né? Algumas das suas previsões estão se confirmando, né? E aí o mais curioso é que essas análises elas não estão sendo revisadas ou recuperadas apenas por um grupo específico, né? Eu já vi isso vindo de gente de esquerda, que às vezes são críticas ao Ciro. Eu vi de setores ligados à direita do bolsonarismo, naquela estratégia que eles sempre se utilizam, né, de pegar algumas falas deles para atacar o lulismo. E aí parece que tem uma tentativa ali, né, de diferentes lados, né, de usar o Ciro, de usar as críticas deles, as previsões dele, sobre o governo Lula para reforçar os próprios argumentos, né? E aí a gente chega num ponto bem interessante que é o seguinte, né? O Ciro Gomes, que muitas vezes ele é colocado, né? Muitas vezes ele acaba se colocando também, né? Como uma figura à margem da política nacional nos dias de hoje. Ele está menos ativo, está menos participativo, assim, né? Ele continua influenciando o debate, né? Se a gente for perceber, né? E aí as análises e as críticas são revisadas justamente porque elas tocam em pontos sensíveis e, de certa forma, anteciparam algumas das dinâmicas que a gente está vendo no governo atual, né? Algumas críticas que ele estava fazendo antes e tal. Então, assim, a pergunta que eu queria levantar aqui, né, é o que esse resgate das falas do Ciro está falando sobre esse momento atual, né? Por que ele, mesmo fora de protagonismo, ainda consegue fazer parte da discussão política, né? Estaria o tempo dando razão ao Ciro Gomes? É que eu queria mostrar para vocês, né, para ilustrar essa questão das previsões, eu quero resgatar um momento específico, é uma fala do Ciro, né, quando ele participou do podcast do Monark em 2022, né? E é uma fala muito interessante porque eu já vi essa fala, nossa, essa fala sendo repercutida no Instagram, no Twitter, nossa, em muita gente, shorts do YouTube. Isso daí, inclusive, o meu pai adora ouvir a Rádio Tatiaia. Um grande abraço aí pro meu pai. Ele adora ouvir a Rádio Tatiaia. O locutor da Rádio Tatiaia, o Eduardo Costa, comentando também essa fala do Ciro, né? E eu vou botar para vocês para comentar um pouquinho, porque eu acho que dá para a gente fazer um pontapé inicial aqui de um grande debate a partir dessa fala, né? Deixa eu botar aqui para vocês. Note aí, o maior estelionato eleitoral da história do país, porque ele está deixando o povo acreditar que todo o mal do mundo é o Bolsonaro e que nós vamos derrotando o Bolsonaro, o paraíso desce com picanha e cerveja para todo mundo, o que é uma grosseira mentira. Ele não tem a menor noção do tamanho do buraco, da crise brasileira estrutural, do problema do engessamento das coisas para não deixar ninguém fazer nada se não tiver autoridade para fazer a mudança. E ele está agarrado num conchavo, meu irmão, que até ministro do Supremo já está sendo discutido quem é aqui em São Paulo. Sim, ele não decide nada do governo. Então vai ser o quê? Vai ser o quê? Ele vai entregar o Ministério da Fazenda para os banqueiros, igual o Bolsonaro. Fato. Vai pegar essas políticas identitárias, entregar para o PT fazer discurso e botar negro na cadeia dizendo que defende negro. Uhum. Vai pegar o orçamento e entregar para o Centrão e ele vai passear no estrangeiro. Fazendo política externa, né? Fazendo de conta que é um estadista inocentado. Bom, gente, eu quis botar essa fala aqui, né? Essa fala do Ciro era bem repetida, né? Nas entrevistas, ele comentava bastante sobre isso e gerou muita repercussão. Gerou repercussão nessa questão dele ter ido no Monark e tal, no contexto, né? Mas ele fez essas previsões, né? E ele levanta alguns pontos que muita gente hoje está resgatando, né? E assim, alguns pontos se concretizaram, né? Essa fala do Ciro era muito repetida, né? Ele foi muito atacado por conta dessa fala dele aí das políticas identitárias, né? De que o governo deixaria na mão da esquerda, enquanto colocaria a economia na mão dos bancos, a política na mão do Centrão, aí colocaria essas pautas de política identitária para o pessoal brincar em ministério sem orçamento, né? E ele foi muito criticado por essa fala, né? Foi muito atacado.
Porque ele repetia isso nas entrevistas que ele dava, né? E ele usava um termo, né? Ele deu entrevista para o Valor Econômico, ele usou a expressão políticas de papo furado, né? E aí a galera tirou essa expressão aí, saiu batendo nele em cima disso e tal, e aí focaram nessa questão e esqueceram o resto, né? E assim, gente, tem quase 2 anos de governo e, de fato, o governo trata essas políticas como papo furado, né? E não adiantou muito ficar tentando forçar a barra em relação a essa declaração do Ciro, né? Se você pega o orçamento do governo por ministério, você percebe que esses ministérios aí envolvendo esses setores que o Ciro está falando, eles tiveram os menores orçamentos. Dos 5 com menor orçamento, a gente teve em 2024 agora, né, segundo a lei do ano passado, né, a lei orçamentária. Direitos humanos, igualdade racial e mulheres. Até essa previsão aí que a galera arrancou os cabelos, o Ciro acertou, né? E aí esses ataques dessa época aí envolviam essa fala, envolviam inclusive a participação do Ciro no podcast do Monark, né? Porque vocês lembram que isso daí estava acontecendo ali pouco tempo depois que o Monark teve aquelas polêmicas dele ali, muitas críticas vindo da esquerda a essa participação, né? Naquela época tinha meio que um consenso ali em alguns setores de que o monarca era uma figura a ser evitada, como que ninguém devia se associar, participar do espaço dele, né? Por conta daquela polêmica lá, ele estava tentando se reconstruir ali no Rumble e tal. E aí, quando o Ciro aceitou o convite, foi anunciada a participação, ele foi alvo de críticas muito duras, né? E aí a questão é que essa crítica ao Ciro também para participar do podcast, também eu vou ser sincero, eu acho muito desonesta, né? Porque outras figuras da esquerda já tinham estado lá no Rumble junto com o Monark, um exemplo disso é o Elias Jabbour, que foi antes do Ciro, né? Só que a pressão em cima do Ciro foi muito maior e tal. E aí isso também reflete o clima político daquela época, em que o Ciro era alvo de uma campanha articulada ali por um voto útil, que visava ali tentar tirar voto dele, direcionar para o Lula, e qualquer movimento, qualquer fala de posicionamento era tratado ali com a lupa ali para poder murchar em cima, né? E aí essa participação do podcast do Monarca, ela virou um símbolo nesse cenário. Só que o Ciro usou aquele espaço ali, né? Já estava na reta final da campanha, estava na última semana, para fazer previsões sobre o governo, só que o que ficou foram os ataques, né? E aí hoje, vendo algumas das coisas que ele falou ali naquele momento, essas coisas se concretizaram, né? E é interessante observar como que parte da esquerda e até da direita revisitam, né, essas falas, né? E é uma situação que revela também o debate atual, né, quando a gente percebe como que certas narrativas são construídas para desgastar figuras específicas em determinado momento, né? E aqui um parêntese também importante nessa discussão, né? Na minha opinião, o Ciro cometeu um erro estratégico na campanha de 2022 que foi não aproveitar melhor esse formato de podcast, né? Ele tinha que ter ido fazer uma rodada ali em tudo quanto é podcast possível, né? Tentar alcançar esse público, né? Que é um público mais internet, que está um pouco fora ali dessa questão de polarização entre Lula e Bolsonaro, que era o público que ele estava buscando, né? E aí os podcasts eram um espaço com muito potencial para dialogar com esse público, né? Eu acho que ele poderia ter tido essa questão, né, essa oportunidade de falar diretamente com as pessoas que talvez não acompanhassem debates políticos tradicionais ou não tivessem engajados ali no circuito das campanhas convencionais, né? E apesar dessa questão, o Ciro buscar um público que poderia dialogar com esses podcasts, ele foi pouco a podcast durante a campanha, né? E ele tinha que ter feito desse formato aí, participar desse podcast, uma prioridade, né? Ele poderia ter revisado a agenda de campanha, talvez focando mais em algumas agendas centrais, algumas cidades centrais, e investir pesado em podcast, porque essa questão da internet é muito importante, né? Ela é uma força de comunicação poderosa, a gente subestimar isso, eu acho que é um erro, né? E se ele tivesse ido em mais podcasts, eu acho que ele teria conseguido amplificar a fala dele, alcançar um público mais diverso e levar essas ideias aí, essas propostas para outras pessoas, né? E poder explicar com mais tempo, com mais detalhes, né? E aí essa falta de presença digital acho que foi uma oportunidade perdida para se conectar com potenciais eleitores, né? E sobre o conteúdo da fala do Ciro, né? Muito do que ele mencionou ali está se confirmando, né, gente? Quando ele fala sobre estelionato eleitoral, eu acho que é difícil falar que essa crítica está errada, né? Uma das coisas mais importantes que o Ciro mencionou, né, foi justamente essa falta de compromisso entre a campanha, entre o que se fala na campanha e o que se faz no governo, né? Ele já apontava ali naquela época ali que muito do discurso do Lula que era feito ali era incompatível com a realidade brasileira, né? Com a realidade da política, com a realidade da economia, que havia sim um grande risco ali de frustração do estelionato eleitoral, né? E ele antecipou boa parte do discurso, ele antecipou ali que boa parte do discurso era ali um esforço para conquistar voto de qualquer forma, né? Sem necessariamente
tá atrelada a um plano de implementação, a uma politização maior da sociedade, a um embate político. E aí, agora eu acho que existe essa percepção, né, de que há um descompasso de um certo discurso ali da época em relação ao que está sendo entregue, o que está sendo aplicado, né? E faz muito sentido essa questão, né? E eu acho que isso, para mim, é um ponto interessante de se observar, porque as críticas dele, muita gente às vezes pode interpretar como um ataque vazio, né, o ressentimento pessoal, mas tem muita reflexão ancorada na análise política mais profunda, tá, gente? E essa análise política mais profunda do Ciro, ela parte de um entendimento sobre o Brasil que, na minha opinião, ele é bastante correto. A gente está diante de um modelo econômico que ele se esgotou. Tanto o governo quanto a oposição, eles parecem, né, a oposição bolsonarista, parecem comprometidos em dar continuidade a esse modelo, né, cada um à sua maneira, né? E aí tá todo mundo ali engajado, tentando manter vivo um negócio que já está moribundo, né? Alimentando a ilusão de que esse sistema econômico, que esse modelo econômico que está colocado aí, essa institucionalidade, né, funciona. Enquanto isso, esse modelo vai esgarçando o tecido social brasileiro, né, de uma maneira muito preocupante. O que o Ciro estava apontando naquela fala ali que eu mostrei para vocês, né, algo que também foi destacado recentemente pelo Jones Manuel, né, num vídeo dele, é que o momento atual da política brasileira exige algum tipo de enfrentamento político. Não é qualquer enfrentamento, é um enfrentamento sério, com uma agenda ancorado em algum programa, em alguma agenda que busca transformar pelo menos algumas engrenagens, né, algumas peças da engrenagem que simplesmente não estão funcionando mais. Porque hoje, gente, a estrutura institucional do Brasil, em termos econômicos, ela é uma estrutura que está montada de uma forma muito bem ajustada para servir a um único objetivo, que é concentrar renda no topo, no 1% mais rico. E a estrutura institucional da política está montada de uma forma para preservar isso, para falar, olha, não vai mudar isso. E aí esse grupo, né, que está concentrando o poder econômico, o poder político, faz de tudo para impedir mudança real no sistema. O grande erro do Lula na campanha de 2022, que inclusive eu já falei várias vezes, né, que a campanha de 2022, o Lula ele veio com um discurso errado, né? O grande erro do Lula foi simplesmente alimentar que era possível, né, mudar as coisas sem confrontar certos interesses que estavam enraizados e que tinham se aprofundado ali na década passada, né? Naquela época, o problema ali não era apenas o Bolsonaro, né, gente? Mas todo um contexto que incluía um modelo econômico falido e uma dinâmica política que já não gera mais resultado, que afasta a população, que gera rejeição. Então, assim, a questão não era só tirar o Bolsonaro, né? E isso foi uma interpretação profundamente equivocada do processo político, né? A campanha do Lula, ela tentou vender a ideia de que seria possível avançar sem mexer nas estruturas, né? E isso agora está mostrando um equívoco totalmente grosseiro, assim, está mostrando um equívoco absurdo, né? E o Lula vendeu essa ideia, né, de que era só tirar o Bolsonaro, e qual que foi o resultado que a gente viu, né? Uma brutal despolitização, né? Uma despolitização que agora está cobrando preço, né? Dado que o governo chegou nessa barreira aí da política real. Essa barreira que impede esse jogo de ganha-ganha que ficou marcado ali nos primeiros mandatos do Lula, e agora o Lula está indo contra a própria base para tentar se equilibrar, né? E aí o resultado é um desgaste de todos os lados que vai acabar drenando a popularidade do governo. A gente já está vendo isso acontecer agora. A rejeição está aumentando, a aprovação está estacionada, está caindo, e o governo ele tenta se manter achando que fica tranquilo ali até o fim, arranhando a própria relação ali com a base, né, enquanto tenta agradar a turma do dinheiro, né, a turma dos bancos, inclusive. E aqui é bom a gente ter em mente. O mercado, a Faria Lima, o que muito se fala da Faria Lima tem uma rejeição muito grande em relação ao governo Lula, mas os bancos não. A Febraban apoia o governo, a Febraban apoiou o Lula em 2022 e apoia o Haddad e a agenda do Haddad. E aqui também, né, cabe uma menção honrosa à demagogia do bolsonarismo, né, que está compartilhando essa fala do Ciro e acaba endossando a crítica que ele fez ao Bolsonaro. Quando ele fala que o Lula vai dar o comando da economia para os bancos, ele completa com a seguinte forma, né, com a seguinte expressão, igual o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro também colocou a economia na mão dos bancos e é justamente isso que está acabando com a gente, já que essa é a expressão desse modelo falido, né? E é algo que eu já venho falando aqui, né? Especialmente quando eu fiz aquele vídeo sobre o Lacombe, né?
muito da crítica do bolsonarismo ao Lula hoje é demagogia, já que eles não fizeram nada de muito diferente. Tanto que as críticas de uns aos outros ali, né, deles ali entre eles, é tudo igual, é muito semelhante, né? No campo da economia, então, nem se fala, né? Um fica acusando o outro em relação ao dólar, porque contigo era maior, e aí um fica acusando o outro de ser irresponsável fiscal, e ninguém debate nenhum desses pontos a fundo, né? Ninguém debate o peso que o dólar tem na economia, a forma como que a gente vai mudar isso, como que essa forma dessa discussão do equilíbrio fiscal ela é feita artificialmente para castrar a capacidade de investimento público e direcionar a renda para os mais ricos, e assim a gente vai seguindo, né? Pelo menos é importante trazer esse conteúdo dessa crítica do Ciro, voltar nessa avaliação e tentar pautar esse debate, porque eu acho que existe aí uma questão estrutural que tem que ser entendida e que tem que ser debatida, independente se você gosta ou não dele, independente se você vota ou não nele. Existe um problema estrutural, um gargalo estrutural no Brasil que precisa ser discutido, senão a gente não vai sair do lugar.